Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2025. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relação com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolem, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2025 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa conferência de resultados do quarto trimestre. A gente encerrou o trimestre e o ano com resultados consistentes. Isso reforça a nossa resiliência do modelo de negócio, mesmo em um ambiente econômico que continuou bastante desafiador ao longo de 2025. A carteira de pedido consolidada atingiu 750 milhões no fim desse trimestre, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2024, com destaque principalmente a máquinas BW, que segue sendo um importante vetor de crescimento e previsibilidade para os próximos exercícios. Esse resultado reflete a demanda por soluções de maior complexidade, customizadas e com maior conteúdo tecnológico. A estratégia de diversificação de soluções continuou se mostrando acertada. O negócio de máquinas home continua com um resultado sólido, decorrente principalmente da alocação de máquinas, que vem ganhando relevância e ampliando nosso relacionamento com os clientes, especialmente em um cenário de maior cautela nos investimentos. Na BW, na Alemanha, entregamos os projetos programados para o trimestre conforme o nosso plano. Seguimos com uma carteira robusta de 495 milhões de reais, que será executada ao longo de 2026 e 2027. Esse desempenho reforça a assertividade da nossa estratégia de atuação em nichos de alta complexidade e a proximidade com os clientes em mercados internacionais. A unidade de fundidos e usinados continuou enfrentando um ambiente de demanda mais pressionado, especialmente nos segmentos eólicos e automotivo. Seguimos focados na recuperação gradual da produtividade, na revisão de processos e no desenvolvimento de soluções de maior valor agregado, sempre com uma visão de médio e longo prazo. Apesar de um cenário macroeconômico que ainda inspira cautela, entendemos que a Home está muito bem posicionada. Mantemos uma estrutura mais enxuta e flexível, uma carteira de pedido saudável e seguimos investindo de forma consistente em inovação, inteligência artificial, novas gerações de máquinas e no desenvolvimento do nosso time. Entramos em 2026 confiantes de que esses pilares nos permitirão atravessar o ciclo com disciplina, mantendo foco na execução, na geração de caixa e principalmente no sucesso dos nossos clientes.
Eu aproveito aqui para agradecer a todos os colaboradores da Home pelo comprometimento ao longo de 2025 e aos nossos clientes, parceiros de negócio e acionistas pela confiança contínua. Passo agora a palavra ao Fábio, que irá detalhar os resultados financeiros do trimestre e do ano. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Cassiano. Iniciando pelos destaques do quarto trimestre, nós atingimos um EBITDA ajustado de aproximadamente 66 milhões, o que representou uma margem EBITDA de 17%, com evolução principalmente da unidade de negócio Máquinas BW, onde, como comentado, né, ela veio ao longo do ano de 2025 apresentando evolução em seus resultados trimestre a trimestre e terminou o ano preparada para 2026. A carteira de pedido no final de 2025 também apresentou um crescimento de aproximadamente 15% em relação a dezembro de 2024, novamente com destaque para o crescimento apresentado pela BW, em virtude do volume de pedidos obtidos em 2025, o qual nós vamos ver em um slide específico um pouco mais adiante. A receita consolidada desse quarto trimestre somou 388 milhões, mesmo diante de uma receita um pouco menor do que o quarto trimestre de 2024, muito em virtude da BW, que está melhor distribuída a receita ao longo dos trimestres, nós conseguimos evoluir em margem bruta, né, que apresentou uma expansão de aproximadamente 1,9 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2024. Por unidade de negócio, nós terminamos o ano em Máquinas Home com resultado bastante sólido, e também com uma carteira que, embora um pouco abaixo de dezembro de 2024, ainda se demonstra em patamares elevados para as entregas no início de 2026. E máquinas BW, né, tanto a carteira de pedidos quanto a entrada de pedidos, nós vamos ver um pouco mais adiante, quanto a performance anual, foram bastante positivas, e destacando aqui a carteira, que fechou com aproximadamente 495 milhões de reais, um incremento de aproximadamente 39% em relação à carteira da BW em dezembro de 2024. Também no último trimestre, houve a distribuição de juros sobre capital próprio, na ordem de 16,8 milhões, a serem pagos em 2026. Outros destaques na questão de governança, nós atualizamos o nosso guia de integridade, né, prevenção e combate à corrupção do Instituto Ethos, e de uma forma geral nós evoluímos para uma nota de 7,9 pontos. E na semana de 20 de novembro, a Home realizou a Semana de Combate ao Racismo em relação ao Dia da Consciência Negra, com o propósito de incentivar a reflexão e ampliar a conscientização sobre esse tema. Em relação aos indicadores conjunturais, o que nós enxergamos nesse gráfico, principalmente nessa linha cinza que reflete a formação bruta de capital fixo, é que ela veio tendo uma certa desaceleração ao longo do ano de 2025. Isso demonstra o que o Cassiano comentou, que o momento econômico passa por uma certa cautela por parte dos clientes em geral, né? E isso acaba se refletindo numa certa redução do crescimento dos investimentos em relação ao ano anterior. E também analisando outros dois indicadores, né? O primeiro, que é a utilização da capacidade instalada em 2025, ela veio na primeira metade do ano em níveis muito parecidos com os níveis que nós podemos observar desde o ano de 2020, né? Passando, né, no segundo semestre a ter uma certa tendência de desaceleração, embora pequena, né?
mas o que acaba refletindo todos os índices de produção industrial que a gente veio acompanhando, principalmente ao longo do segundo semestre do ano, onde vem tendo um arrefecimento. E, por fim, o índice de confiança do empresário industrial. Esse índice ele já vem nos últimos 3 anos, desde o final de 2022, começo de 23, no patamar, né, que é o limiar entre dos 50 pontos que divide aí o ambiente mais otimista de um ambiente mais retraído em relação à confiança para se realizar novos investimentos. O ano todo de 25 ele veio num patamar entre 49 e 50 pontos, terminando, ou no início do ano de 26, o dado mais recente apontando para 48,5 pontos, né? O que demonstra realmente, ou seja, ratifica, né, esse momento de cautela em relação à perspectiva, né, da economia em geral para o ano de 2026. De qualquer maneira, acho que é importante a gente mencionar, né, que as soluções que a gente criou e para oferecer para os nossos clientes nos últimos, sendo a primeira, ao slide de indicadores econômicos. Então, em termos de utilização de capacidade, a gente veio enxergando o primeiro semestre em níveis parecidos com os anos de 2020 a 2024, com uma certa tendência de desaceleração ao longo do segundo semestre, né, refletindo também os índices de produção industrial divulgados, né? Então, a gente vê um certo arrefecimento da produção industrial, embora mantendo ainda níveis satisfatórios. Outro índice que nós analisamos é o índice de confiança do empresário industrial. Esse índice ele já vem nos últimos 3 anos no patamar próximo aos 50 pontos, que é o que divide, né, um ambiente mais otimista do ambiente mais retraído para investimentos. Esse índice começou o ano de 2026 com 48,5 pontos, demonstra um ambiente de maior cautela por parte dos empresários em realizar novos investimentos. Aqui eu acho que é importante ressaltar que esse ambiente, como eu falei, já vem nos últimos 3 anos. Por outro lado, as soluções que nós acabamos desenvolvendo e disponibilizando para os nossos clientes, e aqui com destaque para 2 delas, sendo a locação de máquinas e a revenda dessas máquinas de locação, essas máquinas seminovas, através do apoio financeiro da Prodes, que é uma subsidiária integral da Home, né, tem, de certa maneira, estimulado, né, formas alternativas para os nossos clientes adquirirem novos equipamentos, se modernizar, se manterem competitivos no mercado, né, mesmo diante do ambiente econômico mais volátil, mais instável, desde o ano de 2023. Né? Como o Cassiano comentou, a alocação ela ganha cada dia mais representatividade dentro das operações da Home, né? E tem se mantido bastante consolidada ao longo dos anos e com um crescimento significativo. Em termos de mercados, né, ou segmentos da indústria que consomem nossas máquinas, nossos fundidos, primeiro em máquinas home, a gente não vê grandes alterações, continua o segmento de máquinas, equipamentos e prestadores de serviços, onde aqui tem uma pluralidade grande de tipos de segmentos, onde outros segmentos da indústria, onde esses segmentos atuam e fornecem máquinas, equipamentos e prestam serviços, né? A gente sabe que no negócio de máquinas home, a gente tem a característica de ser bastante capilarizado em diversos segmentos da indústria, né? Em 2025 não foi diferente.
A BW ela tem uma característica, né, de soluções com maior valor agregado e com uma característica mais de nicho em alguns determinados segmentos da indústria, né? A parte de motores e sistemas, sem dúvida, foi um destaque, tem sido um destaque ao longo dos últimos anos, né? Aqui, motores e sistemas, tanto a parte de movimentação quanto para a geração de energia, né? Então, são segmentos que foram e continuam com uma perspectiva positiva, né? A parte de construção e mineração também continua apresentando boas oportunidades de negócio para nós, para a BW, né? Max Equipamentos, o ano passado houve uma concentração maior em virtude do pacote, né? Mas ele está num nível mais normalizado, né? Se a gente olhar no histórico mais distante, né? Aparecendo o aeroespacial, que é um segmento que a BW tem um histórico importante e soluções bastante competitivas, né? E energia, o ano passado foi um cliente específico que nós fizemos a venda de uma solução. Na parte de fundidos e usinados, o que a gente vê, né, é um crescimento de máquinas agrícolas. Aqui também é importante mencionar que a gente vem de uma base deteriorada de máquinas agrícolas, porque desde o segundo semestre de 2023 é um segmento que veio reduzindo, né, e consequentemente reduzindo o volume de demanda para peças fundidas e usinadas. Houve uma certa retomada ao longo de 25, né, e com a perspectiva de algum crescimento ainda para 2026. O automotivo comercial, ele veio ao longo do ano tendo um certo arrefecimento, né? E hoje está numa perspectiva neutra em relação a novas demandas. E a parte de movimentação de terra, construção civil, já vinha num bom volume em 2024 e continuou em 2025. Né? Também, como já comentado, a parte de energia, que são peças extra pesadas, né? Esse é um segmento que já nos últimos anos vem demonstrando uma demanda muito baixa, né? Porém com algumas perspectivas de melhora aí para os anos seguintes. Em termos de distribuição, né, do faturamento por unidade de negócio, aqui quem ganha a participação no ano é a BW, né? Muito em virtude do seu crescimento de receita, a gente vai ver mais adiante, foi um crescimento de mais de 45% em termos de receita, né? Então, não só ela cresce, né, como ela também acaba diluindo fundidos usinados e máquinas home, que por sua vez acabam reduzindo a sua participação nas receitas consolidadas. Em termos de distribuição do faturamento por região geográfica, como quem mais cresceu foi a BW, e a BW, as receitas da BW são, em sua imensa maioria, fora do Brasil. O Brasil acaba perdendo um pouco de participação, né? E Europa e Estados Unidos foram os mercados onde houve as maiores entregas, acabam ganhando participação ou relevância nas receitas consolidadas. A América Latina ficou praticamente estável, né? Esse ano, né? A gente vê alguma melhora, principalmente em Argentina, mas ainda tímido, né? E a Ásia é um mercado importante, aqui são representados 100% por negócios gerados pela BW, né? Então, essa queda, na verdade, é uma questão mais de concentração de projetos em determinado ano, mas a Ásia ainda, representada principalmente por China, está com bons pedidos e boas perspectivas de negócio para a BW. Termos de entrada de pedidos, então, aquilo que a gente demonstrou, né, tanto na parte de formação bruta de capital fixo no mercado doméstico, como principalmente ali a parte de confiança do empresário industrial, né? Aquele arrefecimento ele acaba se refletindo, né,
na entrada de pedidos de máquinas home, né? Que no quarto trimestre teve uma retração aí de aproximadamente 36,5% em relação ao quarto trimestre de 2024, né? Sendo que no ano, né, essa redução foi de 12,8%, né? Demonstrando aí que a gente está vivendo um ambiente de maior cautela para a realização de novos investimentos, né? E parte disso, ou seja, parte dessa redução acaba sendo amenizada, né, pelos negócios, os novos negócios, como comentado, principalmente aquele ligado à locação de máquinas. A BW, ela teve no trimestre uma redução de entrada de pedidos, mas aqui é muito a questão das concentrações que existem entre trimestres, por isso que da BW é mais fidedigno a gente analisar o ano como um todo, né? Então a gente vê que o ano de 25 foi um ano muito favorável para a BW em termos de geração de novos negócios, que cresceu em relação a 24 aproximadamente 54%, principalmente no segmento de motores de grande porte, né? Parte deles voltados para a geração de energia. E fundidos usinados, houve uma queda no trimestre, no ano ele ficou praticamente estável, ou seja, já vem do ano de 24 de um baixo volume, né? E a gente não viu, pelo menos ao longo de 2025, grande retomada dos segmentos que são atendidos por essa unidade de negócio. Um pouco da carteira, então nós mencionamos que máquinas home, embora tenha tido uma redução da entrada de pedidos no último trimestre, ela terminou o ano com uma carteira sólida, né, de aproximadamente 200 milhões, né, que ou seja, a carteira que a gente entra em 2026 é basicamente para as entregas dos próximos meses. A BW, por sua vez, teve um crescimento substancial da carteira, quase 40% em relação a dezembro de 24, onde essa carteira ela é composta por entregas para o ano de 26 e já parte dela também para o ano de 2027. E fundidos usinados, como a gente viu, a entrada de pedidos no último trimestre teve também uma redução. Então aqui a carteira terminou em 55 milhões, não demonstrando ainda uma recuperação em relação aos anos anteriores. E no total consolidado, a carteira atingiu 750 milhões, o que representou um crescimento de 15% em relação à carteira do final de 2024, obviamente puxada aqui, né, impulsionada pelo crescimento dos negócios da BW. Em termos de margem, no trimestre a gente teve uma evolução de margem bruta, né, aqui impulsionado pela melhoria da margem da BW, né, foi um trimestre onde nós conseguimos fazer a entrega de todos os projetos compromissados com os nossos clientes. Isso, né, nos proporcionou uma boa produtividade, uma expansão de margem na BW que impactou positivamente no consolidado. Quando a gente olha o ano, teve uma leve queda, né? Essa redução basicamente veio da unidade de fundidos usinados, né? Que teve um ano com baixa utilização de capacidade, né? Isso traz uma produtividade menor, né? E, consequentemente, a gente enxerga no ano de 25 uma redução uma redução das margens operacionais dessa unidade de negócio, que acabou impactando nessa redução de margem bruta de 25 em comparação com 24. Em termos de EBIT, o EBIT ele teve uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 25 e quarto trimestre de 24, né? Embora tenha ocorrido um crescimento da margem bruta, a gente teve um faturamento no quarto trimestre menor, né? O que então acabou impactando o EBIT. A gente vai ver no slide seguinte o EBITDA também. E quando a gente olha o ano todo, o que a gente enxerga é novamente
essa redução de margem, muito em virtude da performance da unidade de fundidos usinados. Em termos de EBITDA, a gente vê um EBITDA levemente inferior ao quarto trimestre de 24, né? Novamente, principalmente aí pela performance de fundidos, assim como a gente enxerga essa redução dentro do ano. Em termos de lucro líquido, a margem líquida veio de 10,8% para 10,4%, né? Uma redução de 49 milhões para 40 milhões do lucro ajustado no trimestre, e no ano, né, a gente vê uma redução de cerca de 3 milhões, ou seja, uma redução de 0,9 ponto percentual, né? O resultado financeiro do ano de 25 ele foi melhor do que do de 24, né? Embora a gente tenha dívida líquida, a gente tem um custo da dívida bastante controlado, né? Que acaba com o ambiente atual de rentabilidade proporcionando um resultado financeiro positivo, impactando positivamente aí o lucro líquido. Em termos de desempenho por unidade de negócio, a gente vê máquinas home, né, com uma certa estabilidade em termos de receita, né, uma margem bruta levemente acima, ou seja, a gente tem conseguido manter um nível de rentabilidade bastante sólido para essa unidade de negócio, né? E, consequentemente, a gente conseguiu também uma evolução de meio ponto percentual na margem EBITDA da unidade de máquinas home. A BW, como a gente comentou, houve um crescimento substancial de receita, né? Isso impactou positivamente nas margens operacionais, então a gente também vê uma evolução da margem bruta, né? Volume de negócios, melhor produtividade, né? E, consequentemente, também uma expansão da margem EBITDA. E, por fim, a função, aí, diferentemente da BW, ela continua no volume de atividade bastante baixo, né? E a gente essa baixa utilização da capacidade, né, traz um grau de produtividade menor, né, o que por um tempo mais dilatado acaba machucando ainda mais as margens operacionais. Então a gente vê uma redução tanto na margem bruta quanto na margem EBITDA. Em termos de posição financeira e liquidez, continuamos extremamente sólidos, né? Terminamos com caixa aí de 476 milhões, uma dívida bruta de 611, uma dívida líquida de 135 milhões, dá um pouco menos de uma vez EBITDA, né? Nós captamos um financiamento significativo no último trimestre do ano, né? De 200 milhões, cujo objetivo é suportar, né, o crescimento que a gente tem colocado um esforço bastante grande na internacionalização, principalmente de máquinas home. Então, para o ano de 2026, a gente tem em torno de 130 milhões de dívida para serem pagos, ou seja, um caixa suficiente para honrar com as obrigações financeiras. No último trimestre, a gente teve uma geração de caixa, na ordem de 13 milhões, ou seja, a gente teve uma performance melhor tanto em termos de geração do EBITDA, quanto já a gente desalocou um pouco de capital dos estoques, a gente vê o primeiro momento de redução, né, devolvendo dinheiro do caixa, reduzindo a dívida líquida. Em termos de performance, a ação nos últimos 2 anos tem uma performance bastante abaixo do Ibovespa como um todo. Bom, com isso nós finalizamos a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e, nesse momento, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. A pergunta vem do senhor Antônio Fonseca. Bom dia. Por acaso a empresa pegou empréstimo do programa Brasil Soberano?
e como estão vendo a BW para 2026? Continuar salvando o resultado da companhia com cenário fraco no Brasil? Senhor Antônio, eu vou responder a primeira e eu passo a palavra para o Cassiano falar um pouco sobre a BW. Esse empréstimo que nós captamos no final do ano, ele foi dentro do programa Brasil Soberano, né? E ele tem como finalidade, né, principal suportar o crescimento das exportações da Home nos próximos anos. Então, ele foi sim dentro do programa Brasil Soberano. Agora eu passo a palavra para o Cassiano. Desculpa, bom dia, Antônio. A BW para 2026 tem uma carteira bastante sólida. Essa carteira que a gente está divulgando é uma carteira também já para projetos de 2027. Então, a BW teve ao longo do ano 2025 bons projetos fechados e tem uma execução para 2026 desafiadora, mas plausível. E a gente vai trabalhar para entregar isso em 2026. Então, sim, a BW para 2026 deve ter um bom resultado no consolidado. O Brasil para 2026, num cenário fraco, a gente tem um cenário já desafiador desde 2025 e de 2026 nós estamos trabalhando bastante forte para mês a mês estar trazendo pedidos. Eu acho que o que é interessante ao longo dos últimos anos para a companhia em máquinas home é que a gente, com a locação, consegue ter uma melhor entrega de margem. Então, a gente consegue reduzir um pouco a volatilidade de um ambiente mais desafiador para investimento no país com a solução de locação e, consequentemente, com a solução da fintech para financiar parte dessas máquinas que voltam ao longo do ano da locação. Então, 2026 é difícil de fazer qualquer previsão, a gente está enxuto e está com capacidade de reação se for necessário, mas mais que isso, acho que a gente tem em máquinas home uma boa possibilidade de manter um resultado sólido, mesmo num ambiente de investimento mais fraco. Na fundição, a gente sofreu de novo bastante em 2025. Os dois principais investimentos buscando mais automação, mais produtividade, para que a gente consiga gerar valor na fundição, mesmo em um ambiente de volumes muito fracos, foram já instalados no quarto trimestre, e isso nos dá bastante confiança de que em 2026 a gente precisa mostrar um turnaround na fundição e uma execução melhor do business. Tá bom? Obrigado. A pergunta do senhor Antônio Fonseca, obrigado. A limitação da empresa para pagar dividendos será de 25% mesmo? Obrigado. Então, Antônio, o contrato ele não estabelece essa limitação de dividendos. Na verdade, ele traz obrigações em relação ao endividamento da companhia, né, que está disponível na nossa nota explicativa, que é de 3,75 vezes o EBITDA. Pergunta vem da senhora Adriana Passos Peraita. Bom dia, pessoal. Fábio, poderia, por favor, comentar um pouco mais sobre os negócios de locação de máquinas e revenda de máquinas seminovas? Em que linhas são contabilizadas essas receitas? Quanto elas crescem? Obrigado. Bom dia, Adriana. Primeiro, vou começar pela contabilização. Tanto a receita dos contratos de locação, né, quanto as receitas com a revenda das máquinas seminovas, elas estão intrinsecamente ligadas ao negócio máquinas home. Então, elas são contabilizadas na receita operacional, né, líquida dessa unidade e, consequentemente, os custos e despesas dentro desta mesma unidade. Né? Tanto a parte de locação, né, que é um contrato que usualmente ele vai de 12 até 24 meses, né? Ele possui um preço fixo dentro de uma franquia, né? E ele tem somente a correção pelos índices inflacionários, né? E quando chega ao final desse contrato,
a máquina, então, ela retorna à home, né, podendo este cliente fazer um novo contrato de locação com a home ou um outro negócio, seja a aquisição de uma outra máquina, né? Essa máquina obrigatoriamente volta para a home, ela passa por uma revisão minuciosa, né? E depois ela é colocada à venda como uma máquina seminova, oferecendo toda a garantia home, né? Além de todo o suporte também oferecido pela home para as máquinas novas, ou seja, o cliente da máquina seminova ele usufrui dos mesmos benefícios, da mesma estrutura que um cliente de uma máquina nova. E essas máquinas seminovas, elas não possuem incentivos financeiros do ponto de vista de financiamento. Então, o que nós fizemos para apoiar esses clientes que adquirem essas máquinas seminovas, né, foi uma financeira, uma fintech chamada Prods, né, da qual ela oferece financiamentos para apoiar então a revenda ou aquisição por parte do cliente dessas máquinas seminovas, né? E são negócios que têm apresentado um bom crescimento ao longo dos últimos anos. No último ano, o negócio de locação cresceu quase 30% em relação a 2024. Próxima pergunta vem do Geraldo Germano. Então, bom dia, parabéns pelos resultados. Qual o impacto das tarifas americanas nos negócios da Home? A gente tem um impacto importante em máquinas home. As nossas exportações de máquinas home para os Estados Unidos agora tem uma tarifa de 50%, né, 10 mais 40. A gente não vai abandonar nossos clientes americanos, né? A gente fez alguns ajustes no preço de lista e a gente, assim, espera minimizar esses impactos e, claro, continuar esperando e a gente está trabalhando junto aos órgãos para que a gente consiga tirar pelo menos os 40% adicional sobre as nossas máquinas. De qualquer forma, o mercado americano é um mercado importante para exportação, mas como um todo, em máquinas home, ele não é tão relevante. Para a BW, as tarifas americanas são de 15%, mas todas elas são negociadas com o cliente antes do fechamento dos projetos, de tal modo que não impacta os resultados da BW, tá? Então, é isso. A próxima pergunta é do Cedric Mello. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês poderiam detalhar mais sobre a internacionalização das máquinas home? A ideia seria produzir no Brasil e exportar ou produzir em outro local, por exemplo, na China, onde os juros são mais baixos e a moeda favorece a exportação. A nossa estratégia é produzir no Brasil. A produção de máquinas home, tanto de máquinas ferramenta como injetoras, sopradoras, requer muito P&D. E a gente tem uma tradição, investimento em P&D bastante grande, é um time de mais de 100 pessoas, engenheiros, fazendo P&D 100% no Brasil. Essa proximidade nossa com o cliente, tanto de venda direta quanto de serviços têm um feedback instantâneo para a gente ir melhorando o nosso produto e lançando novas gerações de maneira rápida. Então, realmente não é um business onde é só uma questão de custo de produção. A cadeia de valor é bem mais complexa e exige muito mais do que somente reduzir o custo de produção, né? Então, nossa estratégia é sim continuar produzindo no Brasil e exportar do Brasil, sempre preservando a nossa marca e mostrando para os nossos clientes essa proximidade, uma máquina muito mais robusta, uma máquina com um nível tecnológico muito grande, muito maior. A gente fala que a gente joga no mercado de high-end, um mercado de máquinas mais robustas e mais tecnológicas, e não tanto no mercado de low-end. No mercado de low-end, a gente usa a estratégia da
máquina que volta de locação para brigar com esses competidores de máquinas um pouco mais leves. Então é isso. Questão do senhor Antônio Fonseca. Pessoal, no Estatuto, artigo 45-B, apontam 25% de dividendos sobre o lucro líquido e o contrato do Brasil Soberano tem uma restrição de distribuição de lucros acumulados entre 25 e 27. Vou explicar melhor. No caso da Ferbasa, a empresa está limitada à distribuição de 25% do lucro. Muito obrigado. Antônio, eu realmente eu desconheço o contrato da Ferbasa. No nosso contrato não tem a limitação de 25% de distribuição do lucro líquido do exercício. A questão do lucro acumulado tem essa restrição, mas o nosso lucro acumulado ele é muito pequeno. Então, é isso que nós temos no nosso contrato. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitá-la juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais, lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Obrigado, Júlia. Bom, obrigado a todos pela participação no call de resultados da Home do ano de 2025 e do quarto trimestre de 2025. Nosso time de RI, nós ficamos à disposição se tiver qualquer outra dúvida, tá bom? Tenha um ótimo dia. Até mais. A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.